Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguimos aqui com o Festival Seu Estrela, como comover o mundo, e para grande honra da gente, assim, pro um prazer sem medida, assim, a gente traz aqui para que a gente possa conversar duas figuras para a gente que são que iluminam, né, que vem iluminando os caminhos, a gente, o nosso fazer também. Estou aqui com Ailton Krenak, líder indígena, escritor, ativista, jornalista, filósofo. Descobri em uma live passada que o Krenak até pintou, Ailton também, pinta também, faz os trabalhos. Essa figura que tem esse papel, né, assim, essa referência, né, há muito tempo e que nesse momento, principalmente, vem iluminando, assim, trazendo várias reflexões, várias ideias. E a gente tem um grande prazer de estar aqui com a Ailton, assim, novamente, para conversar um pouco sobre esse comover o mundo, né? Esse momento e de como se comover ainda com esse mundo, assim. O outro convidado é o Bené Fonteles, artista plástico, ambientalista, jornalista, escritor, poeta, compositor e várias coisas a mais aí. E que, na verdade, é uma grande referência para a gente, né? A gente de ser estrela, assim. Estava falando com o Bené aqui no camarim virtual, que toda vez que a gente tem um grande irmão, que é o TT Catalão, e que a gente, sempre que a gente se encontrava, o Bené era invocado, assim, nessas conversas, o TT sempre trazia. E hoje eu sinto que a gente está invocando o TT, assim, né? Estamos juntos, trazendo ele aqui para perto. Feliz demais por estar junto com vocês, por vocês estarem aqui. O tema do nosso encontro, do nosso festival, é a ideia de comover o mundo, né? Essa palavra de como a gente se comove, como a gente pode ver o mundo de outro jeito, de outras formas, e de como a gente se mover nele, assim, né? Aí eu queria perguntar, para a gente começar o papo, como é que vocês andam se comovendo com o mundo, assim? O que comove vocês no mundo? O que ainda comove? O que faz, né, essa comoção? Como vocês andam vendo e se movendo nele? Eu convido assim, Bené, para abrir a nossa conversa. E como anda, Bené? O que é que te comove ainda? E como a gente ainda consegue comover as pessoas para esse mundo? Lá no camarim virtual que a gente estava conversando, a gente tocou no assunto do reencantamento da poética do mundo, né? Que o Hamilton Faria, nosso poeta, o Pedro Garcia, criamos há mais de 20 anos essa história do reencantamento poético do mundo. Então é isso que a gente vem fazendo e vocês fazem aí com seu Estrela, reencantar o mundo, se comover com ele, como traduzir esse reencantamento que vem fazendo os grandes pajés e xamãs, né? Que o Davi Copenau faz lá para não acontecer a queda do céu, com o seu povo e tantos outros parentes fazem, ligados ao grande espírito, né? E os poetas e artistas e filósofos fazem, porque se a gente não tiver se comovendo com a nossa ancestralidade, né, com as nossas histórias, nossas tradições, e movendo o mundo e transmutando o mundo com essa energia criativa que vem da fonte criadora, né, do grande espírito, a gente não consegue vencer os desafios que são muitos, porque não há nenhuma dificuldade no meio de tudo que está aí. O que tem é um grande desafio
e a vida sem desafio não tem a mínima graça, né? E cada um vai fazendo o seu trabalho, cada um vai fazendo a sua coisa para que o céu não caia sobre nossas cabeças, como Obelix já falava, os gauleses, como o Davi Copenau fala no livro dele maravilhoso com Bruce Albert. E que o Ailton fala no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que a gente tem que adiar essa história com as nossas narrativas, né, criativas, poéticas, a gente continuar cantando o mundo e não perdendo a nossa alegria, porque nós daríamos, se a gente perdesse essas alegrias criativas, estamos entregando um ponto para esse povo aí das trevas, né? Então continuamos resistindo bravamente para não entregar, para não... Eles não podem interferir nas nossas lives, eles não têm eles até interferem, mas nós somos muito mais poderosos. Porque a gente estava conversando aqui, é justamente a coisa de Brasília, que Brasília é feita desde quando foi idealizada de pessoas de poder e pessoas do poder. Eu fui para Brasília em 91 morar, morei 29 anos, para trabalhar com as pessoas de poder. Depois sempre tiveram as pessoas do poder lá também. E o único momento que teve pessoas de poder e do poder foi no governo Lula, praticamente, Gilberto Gil, do Ministério da Cultura, né? Levou muitas pessoas de poder para lá e eu colaborei bastante nesse trabalho e tal. Fizemos muitas coisas incríveis, né? Então, essa história é que também muita gente dentro dos próprios ministérios, com funcionários concursados, eram gente também de poder e que não deixa a peteca cair, estão lá até resistindo a esse pessoal do poder, né, que agora está o poder das trevas lá. Então, é um trabalho árduo, né, que é um desafio que nós pegamos agora nesse momento, ainda mais com a pandemia, né, que é para corrigir a rota da insanidade humana, né, e aí vamos ver o que é que vai acontecer, mas precisamos continuar esse trabalho de resistência cultural, espiritual, artística, nunca vamos desistir, isso jamais fizemos. E nenhuma das nossas encadernações, que são muitas, eu venho trabalhando na Terra desde as cavernas, das pinturas rupestres. Quem sabe muitas pinceladas daquelas são minhas, e muito toque de tambor, e muita coisa. Eu não parei mais. Eu venho fazendo um trabalho. Encontrei com o senhor Ailton Krenak em várias dessas situações, né? Por aí pelo mundo, nesse nosso trabalho criativo, né? E de ser leal à nossa ancestralidade, leal às coisas mais belas e mais éticas que possam acontecer, né? E às vezes nós cometemos as nossas falhas também, quem sabe estamos pagando também por elas, mas essa encarnação agora nós estamos sendo testados para ver se realmente que conseguimos mesmo. Então, como mover isso tudo? Como comover a si mesmo com a nossa própria história, né? A nossa verdadeira história, porque nós temos a grande pretensão de ser pessoas verdadeiras. Esta é a minha pretensão, a minha grande ambição. E estar do lado de pessoas verdadeiras, né? E me identificar e aprender com elas. Por isso, Ailton, um grande mestre, TT Catalão, um grande mestre. Começamos com algumas coisas deles que comoveram muitas pessoas, porque ele dizia, pelo ser sem cercas. Ele dizia também, a omissão é o pior míssil é a omissão. E não podemos ser omissos mesmo. Ele diz, se vem do ego, é cego. Se vem do eu, é Deus. Né? Tantas frases maravilhosas que esse cara deixou, tantas atitudes, tantas coisas do ser que mais conheceu Brasília, talvez, que mais escreveu sobre a essência do que é essa cidade, que fez tanta coisa por ela, né? Que ajudou a criar os pontos de cultura. É tanta coisa que essa criatura fez.
e que nos iluminou, e está lá do outro lado, contente da gente estar aqui conversando e rindo da gente, porque ele disse assim, me livrei da pandemia e desse governo, entendeu? Aí que ele já estava lutando bravamente. E ele está lá nos iluminando. Então, é o nosso papel continuar comovendo com pessoas de poder, por qual eu tive a honra, durante 29 anos, de contracenar em Brasília, que é um número inumerável, né, que eu poderia citar aqui. Né? E, sem dúvida, junto dele estava uma mulher magnífica, que era a Vera Catalão, grande educadora, grande pessoa, grande companheira desse homem, né? Porque ao lado de um grande homem está uma grande mulher. E não lá atrás. Né? TT não faria nada sem Vera. Então é isso. Vamos lá. Quero muito saber o que o Ailton tem a dizer sobre como ver. Ailton, passa a palavra. O que é que está te comovendo, Ailton? Como você está vendo e como está se comovendo com esse mundo? Saudação, saudação, seu estrelo. Segunda vez que eu piso nesse terreiro, ainda virtual, porque desde que fui convidado por esses meus queridos amigos a uma conversa sobre essa intervenção poética e artística na capital do Brasil, no Planalto Central, eu já estava impedido de fazer aquele movimento de sem cerca. A gente já estava sob cerca da Covid. Então, foi nesse período da pandemia que a gente se aproximou. Então, nem tudo ao mar, né? A pandemia criou essa contenção nas nossas vidas, nos obrigando à reflexão, nos obrigando a uma contenção. Eu saúdo essa planta que brotou no Planalto Central, que criou esse terreiro de brincadeiras, de histórias, de festas, de celebrar a cultura plural desse imenso país, na capital do Brasil, onde eu também tive muitos encontros felizes e, assim, cheio de expectativa sobre uma evolução de nós todos num caminho de paz, né? Com muitos amigos de diferentes lugares do mundo que encontraram pouso nesse desenho de avião do plano piloto. Encontrei o meu amigo Bené em várias ocasiões, aí e fora daí, mas sempre ele me apontou uma bússola para essa relação forte que ele tem com o que seria a constelação de pessoas que ele se referiu como pessoas de poder, que por alguma razão se moveram a passar um tempo, ou às vezes até fixar uma morada mesmo em Brasília, e viver em Brasília, ter Brasília como sua cidade. E alguns parentes, inclusive, tem um querido companheiro de jornadas de muito tempo, que é o Álvaro Tucano. Interessante que o Álvaro Tucano, ele não consegue ficar na aldeia do pai dele, lá na aldeia do Balaio, no Alto Rio Negro, onde eu já fui visitar a aldeia do seu pai, do nosso querido mestre Cassimiro, que assim como o TT Catalão, já encantou-se. Então, são encantados. Nós temos uma constelação de seres encantados que continuam animando a gente, que ainda está aqui no desencanto. E a gente fica querendo encantar o mundo, exatamente por pertencermos a essa cosmovisão que acredita que nós passamos por aqui para semear jardins
e que depois nos encantamos para continuar colhendo flores. É uma poética sobre a existência que me comove, que me move, mesmo quando eu estou cansado. É essa poética que me move, que me tira da leseira e que me faz lembrar de uma frase que os nossos parentes Runiquim, que são chamados de Kaxinawá também, eles nem falam português muito fluente, mas conseguem criar expressões muito cheias de sentido. Em português, a expressão cheia de sentido que eles compartilham é: não deixe a força da preguiça te controlar. Aí eu achava, nossa, que curioso, então a preguiça tem força? Eles diziam, claro, tem muita gente que não consegue fazer nada, porque a preguiça, a força da preguiça, controla essas pessoas. A preguiça espiritual, a preguiça mental, a preguiça de afetos. Os nossos afetos, para se moverem como flechas, precisam de desejo, precisam de um desejo puro, do coração, para fazer as flechas se moverem. Que bom que nós estamos celebrando aqui essa pessoa que dedicou a sua vida à cena cultural de Brasília, o TT Catalão. Eu sei que vocês tiveram muitos privilégios de convivência com ele e que eu só pude estar com ele uma vez na casa dele, quando a Vera Catalão me convidou para fazer uma fala sobre água e celebrar um livro que o Bené tinha ajudado a organizar, onde havia um texto meu falando sobre a importância da água, dos seres todos e da água. A água, essa entidade maravilhosa que continua se movendo nos rios voadores, nas plantas, nas cachoeiras, nos rios, nas cascatas, animando as nossas existências. Hidratando as águas. E quando eu fui me encontrar, atendendo o convite da Vera, no final do dia ela me perguntou: onde você está hospedado? Eu disse: eu ainda não estou hospedado, eu cheguei hoje a Brasília. Ela falou: ah, que coisa boa, você vai lá para casa. Fomos para a casa deles. E foi uma maravilha. E fizeram janta. E a gente comeu, e a gente riu, e a gente brincou. E foi uma festa, porque a gente estava celebrando todos os anos que a gente não tinha se encontrado antes. Porque nós sabíamos um do outro. Ele se lembrava que quando eu era jovem, eu passei por Brasília e até pintei meu rosto de genipapo numa cena que ele assistiu, mas não pôde conversar comigo. A Vera também disse que estava bem ali pertinho, mas não pôde conversar comigo, porque eu estava num outro campo, no campo de batalha. Um campo que eu costumo me mover nele involuntariamente. Às vezes, gente, eu preciso me pintar de preto. Às vezes, eu preciso lançar flechas. Eu também faço poesia. Eu até canto. Porainte,
reporão. House. E que maravilha poder invocar as boas palavras. E invocar essa neblina curadora que vem do céu e que é água, e que é névoa, e que é brisa. Quando nos encontramos há alguns anos para celebrar a água e nos preparar para o Fórum Mundial das Águas, que aconteceu aí também, em Brasília, nós nos encontramos depois num espaço terreiro também, memorial dos povos indígenas. Um espaço muito privilegiado, bem dentro dessa capital, que integra o conjunto dos museus, porque ali seria o Museu do Índio, projeto do Niemeyer, que criou muita expectativa e que animou muitos encontros maravilhosos e que eu tive a oportunidade de, a pretexto de fazer os encontros no Memorial dos Povos Indígenas junto com Álvaro Tucano, encontrar muitos outros amigos que vivem ao redor do plano piloto, que vivem nas chácaras, que vivem nas cidades vizinhas, satélites aí em volta, e que são comunidades muito criativas e coladas na terra, fazendo vivências, fazendo trabalhos maravilhosos de cura dessa cidade do poder, como disse o Bené Fonteles. Porque são coisas muito distintas. As pessoas que foram movidas pelo poder para curar esse lugar e aqueles que foram com o poder, exercitar o poder sobre a vida dos outros seres, humanos e não humanos. Como distinguir as pessoas que foram para ir para curar esse lugar e as pessoas que foram para ir para danar esse lugar? Ter discernimento é parte da sabedoria. Nós não podemos tratar da mesma maneira quem foi para predar esse lugar e quem foi para cultivar esse lugar. O Memorial dos Povos Indígenas foi assaltado por essa gente do poder. E os povos indígenas foram enxotados do Memorial dos Povos Indígenas. Eu achei muito sintomático a gente saber que seu estrelo e seu terreiro de festas está sendo também cogitado como inoportuno onde ele está. E é assim mesmo. O que nos move, o que nos comove, o que nos moveu até agora é a vida. E uma compreensão da vida como essa dança cósmica. Mesmo que a gente tenha afeto por alguns sítios, por alguns lugares, por alguns territórios, a gente se move para onde a gente é melhor trabalhador, onde a gente melhor serve, né? Talvez seja por isso que tem uma hora que o Benê está em Brasília, tem outra hora que ele está na Chapada dos Guimarães, tem outra hora que ele está no sul de Minas. Outro dia eu fiz um comentário dizendo: o Benê não para em lugar nenhum. E ele gosta de dizer que ele sou nômade daqui, né? Sou nômade dali. Tem uma canção dele que fala disso, nômade. Então ele é nômade daqui, nômade dali, e talvez ele evite essa experiência dramática de ter que ficar num lugar onde a chapa é quente. Brasília, a chapa é quente.
Em Brasília, para ficar em Brasília, você tem que ter muita água para te refrescar, porque embaixo queima. Queima muito, porque as pessoas de poder, elas não convivem em paz com as pessoas do poder. Não tem muita compatibilidade dessas coisas. Talvez seja como aquela história bonita que os nossos parentes tupi contam sobre o Lua e o Sol. O Lua e o Sol, nos primórdios, lá quando o tempo ainda não era contado, talvez fosse ainda o tempo do mito, quando nós ainda não tínhamos nenhuma angústia, porque a gente não precisava ter certeza de nada. Lá naquele lugar onde ainda não havia angústia, ninguém cogitava de ser do poder, porque estavam habitando um lugar de poder. O Sol e o Lua desenvolveram essa suspeição que fizeram com que um habitasse o dia e o outro habitasse a noite. E todas as vezes que coincide dos dois se encontrar, tem um evento que se chama eclipse. Eclipse. Se você coexiste com o poder e não eclipsa, preste atenção se você ainda está mantendo a sua integridade ou se você não está ofuscado por aqueles do poder. Às vezes, nós perdemos a nossa sensorialidade de saber quando nós temos que nos mover de um lugar. Porque a gente se apaixona, porque a gente gosta, porque a gente tem apego. Interessante que nos últimos 10 anos eu tenho escutado muito um comentário sobre a cultura do desapego, né? Não fica apegado a uma casa, a um sítio, a um terreiro, a um lugar, a uma ideia, porque o apego, ele te tira a capacidade de mover-se, óbvio, mas ele também pode embotar a sua capacidade de se comover. Se comover. E temos aprendido algumas coreografias, né, que a vida nos ensina. A fluência da água. Eu estou aqui à margem de um rio, que é o nosso avô. Ô Atu Miareré. Ô Atu Miareré. Não consigo pensar nele sem dentro de mim uma canção de invocar a sua beleza e o seu dom de nos dar comida, de nos dar refrigério, de nos dar alegria com a sua presença de rio, e dizer, ô Atu Miareré, ô Atu Miareré, ô Atu Miareré, ô Atu Boquinhauit, ô Burum Amangutré, ô Atu Boquinhauit, ô Burum Amangutré, hey, 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 ô Atu Minharé, ô Atu Minharé, ô Atu Boquinhauit, ô Burum Amangutré, ô Atu Boquinhauit, ô Burum Amangutré. Ô Atu, ô Atu Minharé, o nosso rio Atu, o Atu, que corria na superfície das lajes de pedra
e que subitamente mergulhou. Um rio que mergulhou em si e foi habitar sob as lajes por onde ele corria. E as nossas irmãs aqui do povo Krenak sonham com ele, convidando elas para mergulhar. Mergulhar na superfície e atravessar as camadas de laje para ir se refrescar lá embaixo, naquilo que os nossos amigos que estudam as bacias hidrográficas chamam de lençol freático. Ele mergulhou, ele não foi bem tratado aqui na superfície, ele moveu-se. O que me comove? O que move o nosso rio? O que move os nossos rios? O que nos comove? Então, esse convite a pensar sobre os nossos queridos poetas, cantadores, contadores de histórias, os nossos narradores, né, os nossos griots, que encantaram-se, que não estão mais aqui ao alcance do nosso abraço, e que fazem parte de uma imensidão de seres que encantaram-se. Só nos últimos 2, 3 anos, já estão na casa dos milhares. Encantaram-se. Então, dialogando com a ideia da queda do céu, talvez a gente já tenha um auxílio acima daquilo que nós imaginamos que é o céu, nos ajudando a suspender o céu para além desse esforço que nós fazemos aqui embaixo de elevar o céu. Porque quem já encantou-se também pode fazer o seu trabalho lá em cima, mantendo ele suspenso e harmonizando com aquele poema que diz que seja eterno enquanto dure. Então, que essa experiência nossa de encantamento terráqueo seja eterno enquanto dure. E os encantados façam o seu trabalho. Oh. Tinha uma frase vocês lembraram muito da Verinha, né? A Verinha tinha uma frase que para mim ela serve sempre como uma referência, assim, né? Que ela diz que o rio só canta porque tem pedra. Se não tivesse pedra, ele passava silencioso, né? Então ele canta porque tem pedra, né? Então a gente começar a lidar com essas pedras também, né, que tem no caminho, né, é aprender também a cantar, né, para poder passar por elas, assim. Isso lindo mesmo, muito lindo. No repertório de cantigas Krenak, que inclusive as crianças cantam, tem mesmo essa expressão mianteió, rei, rei, takruk, ré. Takruk é pedra. A água passa na pedra e canta. O mianteió, rei, rei, takruk, ré. Rei, rei, takruk, ré. O mianteió, rei, rei, takruk, ré. Rei, rei, takruk, ré. A água passando na laje de pedra canta. Ela canta, rei, rei, takruk, ré. Rei, rei, takruk, ré. Que lindo. Muito bom lembrar essa citação da Vera. A água canta porque tem pedras. Sim. Se não tivesse pedras, ela passava silenciosamente. Quando a gente fica à beira de um rio que não tem pedra, é verdade, ele corre silencioso entre os barrancos, né?
Alguém que vi de passagem por uma cidade estrangeira. Lembrou o rio que corre, sonhando com a ribanceira. Ela foi muito aprendizado assim, com o TT, né, com a Verinha. Esse último disco a gente acabou fazendo ano passado. O disco que a gente, nessa homenagem ao TT também, está falando o Exu monumental, que a gente chama, né? Que ele falava, ele chamava, aí eu tenho do Eixo monumental, era o Exu monumental, ele dizia, né? O TT catalão. E esse lugar da gente poder olhar pelo encantamento as coisas, né? Então, assim, e aí, assim, uma coisa que eu fico, duas coisas assim, trazendo do que vocês trouxeram, assim, para mim é muito forte como a gente começou a olhar a natureza fora muito numa espécie de serventia, né, da natureza para a gente, né? A Verinha Catalão, ela falava muito a água é um ser de memória, né? Ela falava que era um ser que carrega a memória da gente, né? Se você entra no rio, ele carrega a memória, assim, né? Eu fico imaginando que memória ele tem da gente, né? Que memória que ele está carregando da gente, assim, quanto humano, né? E aí uma coisa que eu pergunto, assim, trago para o Bené agora, assim, eu fico vendo a natureza um pouco e as flores, né? A gente está falando um pouco no camarim ainda das flores, dos pássaros, e quantas cores, né? Quantas cores, assim, como são coloridas. E as flores ainda têm uma coisa que é você encantar uma outra espécie, né? Para poder fecundar, né, para poder se expandir também, né? É um encantamento pela beleza, assim, pelas cores. Inclusive a gente, como humano, assim, em comparação a tantas cores, a gente tem bem menos cores e a gente ainda briga com preconceito né? Com essas poucas cores que a gente já tem, a gente ainda cria preconceitos, né? Em relação a essa imensidão de cores das árvores, das flores, assim. Aí eu queria perguntar para o Bené, assim, em que momento a gente parou de se surpreender, né, com a beleza, assim, essa beleza que transmuta, assim. Em que momento a gente deixou de se espantar e deixou de transcender a partir da beleza, assim, né? O mundo, assim, como para onde foi parar tanta beleza? Que é engraçado, assim, como você vai, né? Da outra vez que o Ailton veio, eu falei para ele, assim, que essa mitologia das três matrizes que a gente carrega, né? Eu falo com a Ailton, essa matriz mais europeia, ela, em algum momento, ela se sente até meio envergonhada, assim, do que se fez, de como foi devastado, né? Como se devastou. Essa matriz africana, ela fica querendo a troca, assim, e a soma. E essa outra matriz, assim, né, indígena, assim, ela fica muito feliz, assim, querendo descobrir quem ela é aqui dentro, assim. E, e aí você vê tanta beleza no mundo, você vai em um terreiro, vai dentro da cultura popular, é tanta forma, é tanta beleza, né? O que assombra a gente nessa beleza? Por que a gente deixou de se espantar positivamente com ela, assim, né? Qual o medo que ela traz? Que medo essa beleza carrega? Assim? Bom, é o medo de ser, né? Esse é o grande medo. Ser intensamente, plenamente, verdadeiramente. Então, a matriz europeia, na verdade, ela criou a cisão de que a natureza está lá e nós estamos aqui. E essa separatividade, essa fragmentação, é que criou toda a crise moderna e contemporânea, né? E aí nos apartou da beleza, se nós somos essa beleza eterna, essa eternidade agora, que não tem eternidade depois judaico-cristã, que é depois que a gente vai embora. A eternidade já é agora.
E é viver essa intensidade, porque nós somos os rios, né, que correm dentro da gente. Então, eles estão lá no nosso lençol freático, no nosso corpo, mais de 70% é água, e a gente não assume essa coisa. Como o Ailton botou a água dentro dele, a água que ele colocou como um gol com a água que está lá dentro. E esse desrespeito a essa história dessa água, que é uma coisa sagrada, né? E que precisa ser bebida até com reverência, quando eu vou de manhã lavar o rosto, beber a primeira água, eu saúdo, irmã água, bom dia, irmã água. Sabe, eu faço um trabalho com a água, quando eu vou beber ela, eu fluidifico ela. E aí agradeço a sua pureza, a essa substância que vai se integrar à minha história, que vai fazer os meus rins funcionar muito bem. Então, é uma coisa que foi rompida, esse tempo do sonho, como diz os aborígenes da Austrália, né? É preciso viver um tempo do sonho, que é o tempo que não é tempo. É o tempo da gente poder sonhar em cada coisa, é o tempo de não separar essa história de que nós somos micro e macro organismos, como tem uma árvore, que tem uma pedra, como tem a água, tem tudo. Então, esse é o problema todo, que a gente deixou de ser encantado, porque não nos encantamos mais, o que faz tanto parte de si mesmo, né? Aqui eu vou caminhar pela mata e vou... Primeiro eu peço licença, né, para entrar na mata, né? A Oxóssi, a Ossai, a Xangô, a Oxum, as cobras, os lagartos, as aranhas, né? Porque aqui tem muita cobra na mata, e você tem que pedir licença a elas, que o lugar é delas, né? E para você não ofender esses lugares. O espaço sagrado desses seres. E prestar atenção no chão, olhar para o céu e abraçar as árvores, tocar em cada uma e dizer que está enviando o seu amor e recebendo o amor desses seres, né? Então, essa coisa que São Francisco falava da irmã água, da irmã pedra, né? Irmão animal, e conversar com a nossa própria natureza, que primeiro você não conversa com a sua própria natureza de ser, né? Todo dia faz uma meditação e começa o seu dia com o sentido do que a água, e quando abre a sua janela e a sua porta, e você dá de cara com o sol, e você não saúda o sol, quando vê a lua, não saúda a lua, que vida é essa? Que história é essa? Aí você não vai revelar dentro de você o rio que está debaixo dos seus ossos, das suas pedras, não vai cantar com as pedras dele, e desse rio, e não vai se revelar inteiramente e intensamente. Né? Porque você não reconhece nem o outro que tem dentro de você mesmo, que é uma coisa que você não pode sequer explicar, porque é o lado espiritual, o lado das várias entidades que nós temos dentro de si mesmo, da nossa personalidade, que até Jung, que Freud, que os outros filósofos falaram que que somos eu, né? E aí o outro, né, que você contracena e do qual você não respeita muito, não reverencia. E aí antes de começar tudo isso, eu perguntei o que eu ia cantar. Porque também não é só Ailton que quer se meter e a cantar, não. Eu tinha que cantar alguma coisa. E aí eu fiquei me lembrando de quando a Ailton me convidou em 1990 para a Vigília 91, pelos Yanomamis, que também naquela época os garimpeiros tinham invadido lá, e teve a vigília que ele fez na Embaixada dos Povos da Floresta. E que ele me convidou para fazer uma instalação lá, com as fotos da Cláudia Andujá e tal. E aí eu fiz 3 rituais lá, em 3 tempos. Um deles, o Milton Nascimento lançou o disco Tixai. E eu ouvia falar dessa frase, não sabia nem que frase, quer dizer, que palavra, né, frase, né? Que palavra Tixai era essa. E aí, naquele momento, eu aprendi o sentido verdadeiro do que é Tixai, né?
que os Kaustinawa, né, os Unicun, dizem que é metade de mim em você, metade de você em mim. Quando eu comecei a aprender o que é que era isso, que o outro era eu e eu era o outro, o meu trabalho de cidadania mudou completamente, meu estado de cidadania mudou. Eu fui me recordar do Namastê, né, dos indianos, né, que o divino ser que mora em mim, saúde o divino ser que habita em você. Me lembrei da saudação dos maias, meus irmãos maias, né, que eles falam em Lakesh, que quer dizer, eu sou o outro você. Né? E aí a minha história toda começou a ser redimensionada. A minha cosmovisão do mundo mudou, a saber que eu era a outra metade. Então, nessa ocasião, eu comecei a aprender isso, mas só 10 anos depois, eu fui fazer uma canção chamada Metade de Mim, e que ela diz assim: metade de mim em você, metade de você em mim. Eu planto, te inteiro a colher, te fio com fio sem fim. Eu teço um pedaço do ser e tinjo o tecido de mim. Eu crio a parte que crê, a outra é uma arte sem fim. Ai, sem fim, sem fim. Ai, sem fim, ai, sem fim. Ai de mim, sem você, a outra arte em mim. Ai, sem fim, ai, sem fim. Ai, sem fim, ai, sem fim. Ai de mim sem você, a outra arte em mim. Metade de mim em você, metade de você em mim. Então, esse é o aprendizado que eu estou tendo até agora para respeitar até as adversidades de pessoas que chegam perto, né, que nem sempre respeitam o seu espaço, né, a sua história, e a gente ter compaixão, paciência, de si mesmo primeiro, né, que eu perguntei aos meus guias espirituais há muitos tempos, o que é que eu tinha vindo fazer aqui na Terra. Aí ele disse, você veio ter compaixão por você mesmo, depois pelo outro. E essa compaixão não tem nada a ver com pena, como os cristãos pensam muito, ela é um amor incondicional pelo outro. E toda essa arte, né, de ser é que está a me comover, e a me mover ao serviço que eu vim prestar aqui na Terra, que é um serviço à humanidade. Agora, principalmente agora que eu estou num momento de isolamento e muito em casa, eu presto atenção que tudo que eu estou fazendo com a arte, com tudo, é servir à humanidade. No momento mais crítico, talvez, que ela esteja vivendo e sendo testada para ver se é isso mesmo. Se ela quer evoluir, se ela quer ascender espiritualmente, que é o momento da transição planetária que a gente está vivendo, e que precisamos passar para uma outra dimensão, que não é isso que está aí, isso aí não serve mais. Tudo está apodrecendo, tudo está falindo em termos econômicos, políticos, e uma nova coisa está nascendo dentro da gente que a gente nem sabe o que é, né? O que é que vai resultar tudo isso, e eu não vejo nenhuma incerteza, né, viva
eu vejo, como foi a Bienal que eu participei alguns anos atrás, achei super apropriado, a incerteza viva. Mas essa incerteza, ela está... na verdade, não temos certeza de nada, mas essa história que eu sei que é a coisa que me move e que me comove, é que eu estou a serviço da humanidade. Nunca como antes. E nada será como antes, depois de tudo que a gente está passando, sendo testado, dentro de casa, vivendo com nossos familiares e como a gente se harmoniza, em vez de se suportar, né? Em vez de tolerar, que tolerância é uma coisa muito chata, não gosto dessa palavra. Por que é que a gente tem que tolerar? Quem somos nós para tolerar? Então, é o estado de compaixão, é o estado de amorosidade, e que isso é que nos move. Então, eu vou seguindo aí, aprendendo a amar todo dia, é o meu projeto, aprender a amar, aprender a amar. Como é primeiro a mim mesmo, que eu tenho que amar porque eu não sou flor que se cheire, nem para mim mesmo, imagine para os outros. Né? Aí eu estou aqui aprendendo a amar. Aprendendo a amar. Olha que trabalho. Porque eu compreendi que depois da compaixão, a segunda coisa era aprender a amar. A mim mesmo e ao outro. E aí segui o caminho até eu passar para outra margem, a terceira margem, onde vou continuar aprendendo a amar e a servir a humanidade, porque na hora que me chamarem, eu estou lá, eu vou para lá. E aí vamos prosseguir o nosso trabalho. Então, salve quem trabalha pelo encantamento do mundo como seu estrelo, salve por quem pode cantar para o Atu, o nosso rio, mesmo lá dentro da pedra, que ele deve estar muito mais bonito do que ele está fora, e ainda mais sujo. Né? Mas é uma sujeira aparente, é a sujeira dos humanos, porque ele é belo e profundo e infinito, correndo para o mar do Espírito Santo. Olha só, o Atu corre para o mar do Espírito Santo. Não é qualquer coisa. E é esse Espírito Santo que nos move, que nos inspira, né, a fazer o que a gente faz, fazer o que vocês fazem aí na Embaixada do Gabão. Esse lugar bom. Esse Gabão maravilhoso. Eu estou aqui atrás de uma bandeira de um Gabão, que esse pano é africano, né? Aqui aí é a minha homenagem a vocês de ter botado esse pano. Parece que eu estava adivinhando. E aí é um pano pintado à mão pelo povo africano, né? Os povos africanos, que são tantos, que nos ensinam tantas coisas ancestrais, tantas maravilhas que eu aprendi na Bahia, quando morei lá nos anos 70, no Candomblé e tudo mais, e que dessa nossa cultura que vai juntar afro-indígena, cria uma grande alma, né? Essa alma do povo brasileiro, que não tem nada igual e que eles morrem de inveja de nós e querem nos destruir. Mas não conseguem porque nós temos uma força atávica, uma força mágica, né? E que, juntados como caboclos, né? Porque é o ser caboclo que nós somos, né? Que é as três vertentes, né? Criou esse ser caboclo. E que aí que é o povo brasileiro, sincrônico, sincrético, e que nos faz... E é isso que vocês são, né? Porque eu vejo o seu estrelo como uma coisa cabocla, né? De uma junção dessas tradições todas, querendo se encontrar essencialmente, né? Numa síntese, né? E é por isso que é a força de vocês. A força de vocês vem daí. Da lua e da estrela, do símbolo de Oxóssi, e de tudo, né? Do arco, da flecha, e aí está tudo no símbolo que vocês adotaram para ser a logomarca de vocês, né? E aí a gente segue.
o hino do Esporte Clube da Bahia, diz o seguinte: Caetano e Gil gravaram quando foram para o exílio, no último show, Barra 69. Esse hino é maravilhoso. Eles dizem: ninguém nos vence em vibração. Ninguém nos vence em vibração. Então, não vamos deixar a peteca cair de jeito nenhum, porque ninguém nos vence em vibração. A pergunta está mais do que para a gente, assim, que era a pergunta como se comover, né? E desde que a gente se encontrou aqui, assim, desde ainda ali no camarim, né, virtual, assim, que está sendo uma comoção, assim, para a gente aqui, esse encontro, esse relembrar, né, esse trazer, sentir a presença do TT aqui também, né, de estar aqui, tá. Então está sendo uma comoção imensa aqui hoje à tarde. Eu queria, assim, para que a gente pudesse encaminhar um pouquinho para esse fim que nunca tem fim, né? Para esse fim que nunca acaba, que aqui é só um começo de um bocado de coisa, assim. Doido para isso passar, para que Bené venha aqui também, para que Ailton chegue aqui nesse lugar bom, aqui, né? Que a gente ainda existindo aqui. Eu queria perguntar uma coisa que eu fiquei muito comovido há pouco tempo, Ailton, assim, foi o ciclo de palestras selvagem, os vídeos que vocês estão fazendo agora, né? E aquilo está lindo, assim, está um trabalho maravilhoso, assim. É incrível. Eu vi até um Antônio Nobre, né, que ele fala, vocês falaram do amor incondicional, e ele fala desse amor incondicional que a natureza ensina para a gente, né? E que esse lugar, né, ontem a gente fazendo a live com a Elda e trabalhando um pouco esse lugar é um olhar, né? Você vai no terreiro, um terreiro é um colo, né? Um grande colo. Mãe Baiana diz isso, assim, né? Na minha medição. Ela fala, o terreiro é um colo, né? Você chega lá e é recebido, assim, né? E essa força, né? Essa força que existe nesses lugares, como a gente precisa realmente olhar ele, não pelo valor. Eu acho que muitas vezes a gente começa a conversar de arte, assim, de cultura, e eu acho que muitas vezes a gente acaba caindo em mercado cultural, assim, a gente acaba sem nem perceber falando de mercado cultural, achando que a gente está falando de cultura, né? E são duas, não que não possam estar juntos, mas muitas vezes tem uma separação aí, né? E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho desse trabalho, Ailton, do Selvagem, desse ciclo e desses vídeos que estão vindo, que está maravilhoso e é comovente também. Ailton está sem a está sem o áudio. É algo que comove, sim, só comove. A dedicação que nós temos feito a essa experiência do selvagem, ela nos move por afetos. Antes de sermos impedidos de viajar, de circular pelo país afora, nós iniciamos encontros presenciais lá no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E tem lá dentro do Jardim Botânico um espaço, nós estamos falando de terreiros e de sítios e espaços. A gente lembrou o Memorial dos Povos Indígenas aí em Brasília, né? E lembramos desses lugares de constelação que dão força para que a gente possa exatamente dar sentido ao verbo constelar, junto com o verbo esperançar, né? A gente estava à toa na vida, digamos assim, e o diretor do Jardim Botânico me provocou, a mim e a uma colega, Ana Dante,
perguntando por que vocês não fazem alguma coisa com esse teatro Tom Jobim, que tem aqui dentro do Jardim Botânico e que está aí abandonado, ninguém faz nada com ele, está estragando. Aí nós visitamos esse lugar e dissemos para ele, a gente vai dar uma arejada nesse lugar e vamos fazer um primeiro encontro aqui para a gente falar sobre o pensamento selvagem. Nós vamos convidar os xamãs, os pajés, os cientistas e vamos ver se dá fricção, se sai faísca. Como diz a nossa querida Vera Catalão, se a água corresse numa bacia sem pedras, o rio ia correr sem fazer música, sem cantar. O rio canta porque ele corre onde tem pedra. E nós vimos aquele lugar como um lugar propício para a gente botar cientistas e alguns dos nossos parentes narradores da floresta, entre eles um querido Luiz Lana, que conta a história de antes do mundo existir, né? Antes o mundo não existia, que é a narrativa do povo dessana e tucano sobre a criação do mundo. E convidamos o Jeremy Narby, que é um cientista que estuda a constante referência sobre a serpente em todas as tradições históricas da humanidade, desde a Mesopotâmia, passando pelo Egito, passando pelo Daomé, por todos os povos do planeta, a serpente, aliás, Adão e Eva, e a serpente, a maçã e tudo. E o trabalho do Jeremy Narby, o trabalho científico dele, está reunido numa obra que tem o título de O DNA e a Serpente Cósmica. Esse DNA e a Serpente Cósmica é uma grande viagem pelas plantas de poder, pelo conhecimento ancestral e por todas as correlações que existem entre as culturas da humanidade. Nenhum povo se distingue do outro quando toca a esse sentido sagrado da vida na Terra. O livro A Serpente Cósmica, ele diz que a vida teve origem aqui na Terra a partir de uma gota d'água. E essa primeira gota d'água, ela tinha inscrito no seu DNA, no seu interior, o DNA que todos nós compartilhamos. E que, muito provavelmente, esse DNA veio do espaço. E chegou aqui. Ele pode ter chegado aqui quando o primeiro pedaço de estrela veio formar isso que é o corpo da Terra. A Terra é uma estrela maravilhosa. E essa longa jornada que ela fez de produção de vida, 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 tem origem numa gotinha d'água. Uma gotinha d'água, igualzinho uma gota d'água do oceano. Tem a mesma composição. Então é maravilhoso, porque isso nos convoca a imaginar a nossa experiência de vida como evolução. A nossa origem é evoluir. O nosso destino é evoluir. No caminho, feito meninos indo para a escola, chutando pedra, nós queríamos fazer revolução. E ao longo da história dos humanos, teve muita revolução, muita matança, muita violência, genocídio, intolerância, aquilo que você falou das cores. Né? São tantas cores, é tão maravilhoso as cores todas, olha elas aí nos queimeiam, cores. E esse DNA que está em tudo, ele está em mim, está em você. E os encontros evoluíram para convidar gente como Antônio Nobre, para convidar pessoas como o Emanuele Cossa, que é um filósofo que a nossa experiência do selvagem tornou público um trabalho dele chamado sobre a evolução, que tem o título de Metamorfose. Eu fazia muito tempo que eu relacionava a palavra metamorfose com Kafka, mas não com Darwin. E esse autor maravilhoso, nosso contemporâneo, ele é professor de uma universidade em Paris, e ele retoma a teoria da evolução
lendo ela de uma maneira muito mais amorosa, muito mais próxima daquela afirmação do Antônio Nobre, de que Gaia se expressa de uma maneira incondicional, se expressa em amor incondicional, produzindo vida. E o Emanuele Costa mostra que uma borboleta não se lembra que foi lagarta, mas uma lagarta é só um feixe de intestinos, um feixe de estômagos processando plantas, que depois vai virar uma borboleta. A lagarta não sabe que vai ser borboleta, ela não tem consciência que vai evoluir. E isso me deu um toque de que a maioria de nós não sabe que está evoluindo. Mas é maravilhoso poder observar que nós estamos evoluindo. E eu estava ouvindo o Benê dizendo que ele sente que está sempre trabalhando pela humanidade, provavelmente trabalhando para essa evolução da humanidade. Eu até fiquei pensando para ele, não precisa trabalhar muito, não, todo mundo vai evoluir. Não tem jeito, né? Todo mundo vai evoluir. Aquela gotinha que veio do cosmos, ela fez a Terra ser essa maravilha, tudo é amor incondicional e tudo vai evoluir. É maravilhoso. Aquela angústia que na juventude nos oprimia com a ideia da revolução, né, que é a fricção, né, a revolução, ela não conseguia dar a completa manobra, que era de dar conta do que fazer com aquela energia toda que se movia para fazer o embate da revolução. A evolução, ela é tão maravilhosa que ela move todas as energias e não sobra nada. Não tem lixo, não tem resíduo. É como se dissesse, não tem nem culpa e nem perdão. Não tem nem pecado nem perdão. Que é, de novo, tocar naquela epistemologia que o Bené Fonteles disse, de uma humanidade que imagina que tem uma danação, que tem uma condenação, que tem uma eternidade depois, quando tudo é aqui e agora. O eterno é agora. E quando nós alcançamos esse doim, a gente realmente pode ficar de fora de todo, digamos, o dilema cotidiano, o sofrimento cotidiano, a miséria cotidiana daqueles que ainda se afligem com o dano, né? Com a perda, ou com a expectativa de ter alguma coisa, e podem experimentar essa comunhão com o ser. A comunhão com o ser não precisa de nada. Nada, nada. E alguns de nós, na juventude, devem ter entrado em contato com alguns dos pensamentos dos mestres taoístas, né? E como a gente ficava ansioso, imaginando como que aqueles mestres podiam chegar a um lugar que não falta nada. Quando a gente estava querendo tudo, a gente queria saber como é que eles chegavam naquele lugar do tal. Aí eles falavam, o tal é nada. E a gente ficava chateado. Como? Depois de tudo isso, o tal é nada? Porque não precisa de nada. A carência é precisa de tudo. O José Mojica, o Pepe Mojica, ele tem um Fusca. E no capô do Fusca dele está escrito em letras garrafais, né? Só os muito pobres precisam de tudo. Essa frase precisa ser lida e entendida. Só os muito pobres precisam de tudo. Ele estava, na verdade, dizendo que todos esses bilionários do planeta, eles são tão miseráveis e tão pobres que eles precisam de tudo. Eles precisam tomar tudo dos outros.
Eles precisam tomar os oceanos, as montanhas, as florestas, tudo, porque eles são muito pobres. Ele está falando dos pobres de espírito. Sim. Só quem é muito pobre de espírito precisa de tudo. Tem gente que vive na maior simplicidade em diferentes lugares do mundo e você vai encontrar a frase na porta da pequena casa dele: aqui nós somos pobres, mas não falta nada. Porque tem amor, tem esse amor incondicional que o Antônio Nobre fala, que quando a gente se permite, ele passa através da gente como uma brisa. Quando a gente não se permite, ele dá a volta, feito a água, e segue a sua correnteza. Eu demorei para constituir uma imagem confortável para mim do que é o tal. Aí tem um poema, um quase haikai, sabe? Que diz assim: tal tigela vazia, nem um uso usa o tal. E aí é um quase haikai que o tal do Bené Basho, né? O grande poeta japonês Basho. De vez em quando eu recebo Basho. Aí ele compôs essa história. Tal tigela vazia, nem uso tal. Nada, não há nada para ser usado, né? Só os pobres de espírito precisam de tanto conteúdo material, em vez de querer o que os pobres de matéria, que não falta nada. Muito bem lembrado essa história desse Pepe Mujica, né, que é impressionante o que esse homem tem a inspirar para nós todos, né? E que o cara milionário árabe oferece para ele $1 milhão pelo Volks dele, e ele só ri. Que história é essa? Foi o meu amigo que deu para mim esse Volks, tenho o maior afeto por esse Volks e pelo meu amigo. Não vou vender por $1 milhão para um maluco que quer tudo, porque é muito pobre demais. Sim. Então é isso que está acontecendo conosco. Sim. E vamos seguir em frente. Bené, a gente está finalizando aqui. Queria primeiramente assim agradecer muito vocês. É engraçado que a gente cria a brincadeira toda, fica brincando aqui, né, nessa busca do encantamento. E tem coisas que justificam a brincadeira toda. Assim. Tem um momento, tem alguma coisa que acontece, assim, uma letra de música, uma hora para uma das figuras da gente, uma chegada de uma figura nova, uma letra de música para ela, um toque para ela, que parece que aquilo já justifica assim, toda a brincadeira. Né? Essa tarde, hoje, justifica tudo que a gente fez até agora, assim, de ser estrela. Né? Para a gente é esse sentimento, meu é um sentimento desse, de poder estar junto com vocês. Então, eu queria agradecer muito ao Ailton Clemente, ao Bené Fonteles. E eu queria fechar assim, com uma espécie de homenagem mesmo ao Ailton, né? Você falou dessa coisa do outro, e eu queria que a gente fechasse aqui com você dizendo o que te comove no Ailton. O meu irmão, esse meu irmão aí, meu Tichai, como eu disse já, eu conheço ele de tanto tempo. Então, mas de muitas outras. Então, eu não tenho palavras para falar da história dele, só tenho palavras para senti-lo, o que eu senti já muitas vezes, momentos até mágicos, né? E que hoje ele é uma fonte inspiradora
que eu já sabia há muito tempo que ele seria, nesse momento que a gente atravessa, para muita gente. Eu fico extremamente comovido como ele consegue, nesse momento, responder a essa coisa toda que a gente está vivendo. E que, para mim, tem duas pessoas que no Brasil, nesse momento, estão sendo altamente inspiradoras, né? E eu dialoguei com elas recentemente. Uma é um cara que está fazendo trabalho há muito tempo e que a gente conhece bem, que chama-se Gilberto Gil. Essa é uma pessoa muito inspiradora. Ele vem transmutando a energia como um grande xamã que ele é, no palco, em tudo, na política cultural, na música, em tudo. Bom, e Ailton tem uma história, né? Eles já dialogaram até numa live, etc. E tal, e eles engravidam, invadem o imaginário do povo brasileiro, né? Cada vez mais, inspirando, né, as pessoas. Você tocou na história da flecha e da serpente, no vídeo, é uma das coisas mais incríveis que eu vi ultimamente, a narrativa do Ailton é maravilhosa, né? E como a Ana Dantes, que talento que ela tem para editar e trazer todas aquelas imagens. E eles, com esse trabalho, o Ailton com seus pequenos livros, né? Mas de uma grandiosidade muito grande, né? Filosófica, né? E também com o poder transmutador que ele tem, né? Que quando ele canta para o Atu, ele está transmutando a história para todos nós que estamos aqui, que vão ouvir essa live, que deveriam fechar os olhos, né? E entrar na viagem desse rio que corre infinito para o Espírito Santo. Então, ele é uma pessoa que está correndo infinito para o Espírito Santo. Não posso dizer mais nada. Salve ele, salve o grande Espírito que nos move. Saudações. Amor e gratidão. É.